Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Alguns dias atrás a igreja sofreu um novo ataque da imprensa, né? Sempre tem isso. Eu lembro do Washington Post há algum tempo atrás falando que a igreja escondia recursos, que a igreja era bilionária. Fez uma matéria bem grande sobre isso e sempre tem esses ataques. E agora, alguns dias atrás, o Associated Press ele pôs a seguinte manchete: 7 anos de abuso sexual. Como as autoridades mormons permitiram que isso acontecesse. Então, quando você lê só o título, né, você já pensa, poxa, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que eles propositalmente chamam de Igreja Mórmon, inclusive num artigo eles dizem, é conhecida, é muito conhecida como Igreja Mórmon. Então eles dizem que a Igreja permitiu, né, você está lendo assim, permitiu que 7 anos acontecessem abuso. Então deixa eu dizer o que a notícia fala. Uma criança de 5 anos, ela foi abusada pelo pai. O pai, que era membro da igreja, admitiu ao bispo que abusava da criança enquanto ele estava tendo uma entrevista para lidar com um problema que ele tinha com a pornografia. Então, enquanto ele estava falando sobre a pornografia, ele confessou que, que abusava a criancinha de 5 anos. E aí, o bispo, que inclusive era o médico da família, né? Ele telefonou para uma linha especial da Igreja dos Serviços Familiares Sud. E essa linha, ela oferece ajuda profissional, legal, né? Tem advogados lá que vão orientar como que o bispo deve proceder segundo a lei. E tem também ajuda psicológica, porque veja, os líderes da igreja, bispos, presidente Ramo, presidente Estaca, são leigos, né? A gente não tem alguém que é treinado e recebe dinheiro para agir nas funções eclesiásticas. Então tem esse canal onde os líderes podem receber aconselhamento. O bispo telefonou para essa linha especial da igreja, que oferece ajuda profissional e legal aos líderes leigos para saberem o que fazer em casos como esse. Segundo a reportagem, os advogados disseram que, conforme a lei do estado do Arizona, onde o abuso aconteceu, o bispo estava dispensado de denunciar o caso. Agora, uma coisa que nós temos que entender, principalmente quem está no Brasil, cuja a legislação civil e penal ela é federal, né? Ela vale para todos os estados a mesma legislação, é que aqui nos Estados Unidos, os 50 estados que compõem a nação americana, eles têm seu próprio código civil, seu próprio código penal. Isso significa que o aconselhamento que esse bispo recebeu, ele devia ser de acordo com as leis do estado do Arizona, onde o caso estava acontecendo. E isso é importante a gente saber para o desenvolvimento da matéria e do nosso entendimento do como que a igreja procedeu. Então, ó, vários estados, assim como Arizona, têm o que se chama de privilégio de confissão, que significa que os líderes eclesiásticos não precisam denunciar delitos que ouvem de um pecador. Nem todos os estados americanos são assim. Alguns, os líderes, eles são obrigados por força de lei a fazer a denúncia. A notícia continua dizendo que o pai, ele estuprou a filha por mais 7 anos, enquanto ela crescia, né? Também abusou da irmãzinha que nasceu nessa mesma época. Enquanto que ele já estava abusando, nasceu uma outra menininha e ele continuou abusando. Ele frequentemente gravou o abuso em vídeo e postou na internet. Finalmente ele foi preso em 2017, sem a ajuda da igreja, depois que os policiais descobriram um dos vídeos. Ele se suicidou antes que pudesse ser julgado. O jornal ele também disse que obteve 12 mil páginas de registros sobre essa linha telefônica especial da igreja que é usada pelos líderes. E segundo a matéria divulgada, essa linha era usada para desviar as acusações de abuso na aplicação da lei. Então, supostamente a igreja estava encobrindo essas coisas para que não tivesse uma má reputação, né? Bom, a igreja ela respondeu ontem a essa notícia
tá nas redes sociais, tá no Deseret News. A igreja, ela disse, entre outras coisas, o seguinte: o abuso de uma criança ou qualquer outro indivíduo é imperdoável. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita nisso, ensina isso e dedica enormes recursos e esforços para prevenir, denunciar e abordar o assunto. Nossos corações se partem por essas crianças e todas as vítimas de abuso. A matéria divulgada se concentrou na linha telefônica de ajuda de abuso da igreja. A linha de ajuda fornece aconselhamento jurídico e clínico profissional sobre os casos de abuso relatados pelos bispos e presidentes de ramo santos últimos dias, que são todos leigos e não são clérigos treinados profissionalmente. Bispos e presidentes de ramo que supervisionam as congregações e presidentes de estaca que presidem grupos de congregações são instruídos a ligar para a linha de ajuda quando surgir qualquer tipo de abuso. As metas publicadas da Igreja para a linha de ajuda, que foram estabelecidas em 1995, afirmam o seguinte: quais são as metas, então, desses serviços familiares SUD? Primeiro, ajudar as vítimas e ajudá-las a se protegerem contra mais abusos. Segundo, ajudar a proteger potenciais vítimas, porque muitas vezes o abusador não vai parar ali, ele vai continuar, como foi o caso desse cara do Arizona, né? Abusou uma filha, depois abusou a outra. Terceiro, cumprir os requisitos legais para denunciar os abusos. E esse é o tema, acho que, problemático aqui nessa questão. A história, a igreja, ela continua dizendo, né, nesse statement, nessa declaração. A história da Associated Press se concentrou em um caso do Arizona em que um santo dos últimos dias confessou ao bispo que havia abusado sexualmente de sua filha. O bispo, seguindo o conselho da linha de ajuda sobre a lei do Arizona, denuncia o abuso e sua exceção de privilégio, né? Porque como ele é um sacerdote, ele é um clérigo, ele é um líder de uma igreja, então a lei do Arizona diz que ele não necessita confessar. E os advogados da igreja que falaram com ele disseram que o que ele devia fazer, olha, recomenda que esse homem ele confesse às autoridades, mas você não tem obrigação legal de fazer isso. E aí esse homem não fez isso. O bispo, ele continuou realizando entrevistas e fez uma audiência disciplinar para a igreja. Tanto que teve que excomungar esse cara, porque ele não se arrependeu dessa atitude. Depois que ele foi excomungado, em 2013, então veja, foi rapidamente. Ele confessou abuso, já foi excomungado. Ele continuou a abusar, segundo a reportagem está dizendo, a filha e até a filha recém-nascida. Então, veja, ele não era mais membro da igreja, não tinha como a igreja agir nesse caso. Naquele caso que foi confessado, a igreja agiu. O bispo buscou a orientação jurídica necessária, agiu conforme a lei do estado do Arizona. É isso que eu quero deixar claro. Os clérigos santos dos últimos dias denunciam regularmente abusos às autoridades policiais com base nos conselhos de linha de ajuda. Por exemplo, a igreja foi processada recentemente em Oregon, que é outro estado aqui dos Estados Unidos, por uma mulher cujo marido confessou que estava abusando sexualmente de seus filhos e foi para a prisão depois que um líder da igreja denunciou o abuso. O autor desistiu voluntariamente da ação que foi julgada improcedente. Esse caso de ação judicial ilustrou o fato de que os requisitos de denúncia são diferentes nos Estados Unidos. Alguns estados, como o de Oregon, exigem que o clero denuncie o abuso. As leis de outros estados, como Nova York, não permitem que o clero viole o privilégio do sacerdote penitente, a menos que o privilégio seja renunciado pelo penitente. Ou seja, tem lugares que o líder não pode denunciar. É o caso de Nova York. Então, se tem um bispo em Nova York, da igreja, ou vamos supor, um padre da igreja católica, qualquer que seja o líder eclesiástico de qualquer religião, houve uma confissão, o cara disse, olha, padre, para sair um pouco do foco da igreja, padre, eu abusei a minha filha.
que esse padre vai fazer? Ele vai aconselhar em Nova York. Ele vai aconselhar, dizer, meu filho, não faça isso, não faça aquilo, isso é errado, é pecado. Vá lá, fale com as autoridades, se arrependa, Jesus não gosta disso. Eu não sei, eu nunca fui católico, mas eu imagino que o padre vai fazer a mesma coisa que um bispo da igreja faria, dizendo, meu, isso está errado, isso daí é um pecado gravíssimo, você precisa se arrepender. Eu vou te ajudar no processo de arrependimento, mas você precisa confessar às autoridades civis, porque isso é um crime. Agora, Nova York não pode, na lei lá, o padre não pode chegar e ligar para a polícia e falar, olha, veio aqui um homem e confessou, porque a lei não permite que ele faça isso. Aí você diz, Lucas, mas que lei absurda, por que existe lei assim? É porque em alguns estados, em alguns lugares do mundo, se você tem uma lei que obriga o sacerdote, o líder eclesiástico, a relatar condutas até criminosas, a pessoa ela nunca vai confessar esse tipo de coisa, né? Então, não estou dizendo que a lei é certa ou errada, mas é mais ou menos a base que sustenta esse tipo de lei. É que se não existe uma proteção ao momento da confissão religiosa, nunca vai acontecer uma confissão desse tipo. Mas como eu falei, vários estados exigem nos Estados Unidos que os líderes, ao ouvirem esse tipo de coisa, relatem imediatamente às autoridades. E a igreja, ela ensina contra o abuso e diz nessa linha, né, os advogados vão dizer isso, ó, se a lei está dizendo, você tem que fazer. E foi o que aconteceu nesse caso que eu relatei para vocês. Bom, a declaração da igreja continua dizendo o seguinte: a natureza e o propósito da linha de ajuda da igreja foram seriamente descaracterizados num recente artigo do Associated Press. A linha de ajuda é fundamental para garantir que todos os requisitos legais sejam atendidos. Ela fornece um lugar para os líderes locais que servem voluntariamente receberem orientação de especialistas para determinar quem deve fazer a denúncia e qual o papel que os líderes locais devem desempenhar nessa denúncia. Quando um líder liga para a linha de ajuda, a conversa é sobre como parar o abuso, cuidar da vítima e garantir o cumprimento das obrigações da denúncia, mesmo nos casos em que a lei fornece privilégio de clérigo penitente ou restringe o que pode ser compartilhado nas conversas eclesiásticas privadas. Então veja, nunca o psicólogo, o advogado que está do outro lado da linha vai dizer para o bispo, bispo, ó, silêncio, não fala nada, a gente não pode deixar isso vazar, vamos tentar resolver aqui. Gente, isso daí é uma coisa de uma pessoa que não conhece os procedimentos da igreja pensar, né? Infelizmente é o que a matéria está tentando transmitir, né? Como se a igreja quisesse encobrir isso. A linha de ajuda é apenas uma das muitas salvaguardas postas em práticas pela igreja. Qualquer membro que desempenha uma função com crianças ou jovens é obrigado a concluir um treinamento a cada ano, né? A cada poucos anos, sobre como observar, denunciar e lidar com abuso. Desculpa aí que estou traduzindo aqui, nem sempre fica muito certo, mas eu vou deixar o link para vocês verem a matéria original em inglês. Os líderes e membros recebem recursos para prevenir, abordar e denunciar qualquer tipo de abuso. Os ensinamentos e manuais da igreja são claros e inequívocos sobre os males do abuso. Eu vou mostrar para vocês algumas partes sobre isso. Os membros que violam esses ensinamentos são disciplinados pela igreja e podem perder os seus privilégios como membros. A história apresentada no artigo é simplificada demais e incompleta. É uma séria deturpação da igreja e de seus esforços. Continuaremos a ensinar e a seguir a admoestação de Jesus Cristo, de cuidar uns dos outros, especialmente em nossos esforços relacionados ao abuso. Conclui assim o comunicado. Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui. Tem um homem que abusa de uma criança. Esse homem é membro da igreja. Esse homem confessa ao bispo. O bispo age rapidamente, entrando em contato com essa linha, onde recebe conselho jurídico e profissional sobre o que fazer.
o bispo age em seu ofício disciplinando o membro. Aliás, ele deixa de ser membro da igreja, é excomungado. Infelizmente, as leis do local, elas não são tão boas para lidar com essa situação, de modo que o bispo, ao cumprir o seu papel eclesiástico, não reporta o fato. E infelizmente esse cara, ele não se arrepende, continua abusando das filhas. Então, o que a gente vê aqui? Uma tragédia, né, para aquela família, especialmente para aquela que foi abusada. A criancinha que cresce assim, imagina os traumas. E tem um discurso que eu vou deixar aqui do Elder Scott, que foi um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que ele fala para o ofensor, aquele que comete o abuso, mas fala também para as vítimas. E como o poder da expiação de Jesus Cristo, ele pode ajudar em casos como esse. É abril de 2018, vou deixar na referência. Mas deixa eu mostrar para vocês a norma da igreja sobre abuso. Diz o seguinte: os líderes e membros da igreja devem cumprir todas as obrigações legais e denunciar abusos às autoridades civis. Isso está no manual da igreja. Essa é a regra. Em alguns locais, líderes e professores que trabalham com crianças e jovens são considerados denunciantes obrigatórios, continua o manual, e devem denunciar as autoridades legais. Da mesma forma, em muitos locais, qualquer pessoa que saiba de abuso deve denunciá-lo às autoridades legais. Bispos e presidentes de estaca devem ligar para a linha de ajuda para obter detalhes sobre os denunciantes mandatados e outros requisitos legais para denunciar abuso. A política da igreja é obedecer à lei. Então, como exemplo, em Nova York, a lei exige que o bispo não fale, o presidente de estaca não fale o que está acontecendo, exceto se a pessoa que cometeu o abuso fale: não, eu te dou autorização para você reportar às autoridades legais. Mas, como eu falei, depende do local. Por isso que uma igreja mundial, que está espalhada em vários lugares, existe esse canal de ajuda para os líderes. Tem uma série de artigos, recursos, histórias que vocês podem encontrar na Biblioteca do Evangelho sobre ajuda para a vida, aí tem lá abuso. Vou deixar também o link na referência, porque ele é muito bom. Uma das coisas que nós lemos lá é o seguinte: se você ou alguém que você conhece foi abusado, procure imediatamente a ajuda das autoridades civis, dos serviços de proteção à criança e do serviço de proteção aos adultos. Você também pode buscar ajuda de um defensor de vítimas ou de médicos ou conselheiros profissionais. Esses serviços podem ajudá-la a prevenir mais abusos. Então veja, a primeira orientação é que essa vítima, ela procure ajuda que a sociedade oferece nesse caso. E quando procura a igreja vai agir rapidamente dentro da lei. Além disso, os números para ajuda relacionada abaixo são gratuitos e cuidados por pessoas que são treinadas para ajudar. Então a igreja deixa uma lista de telefones que você pode entrar em contato. Mas diz o seguinte: esses recursos não são criados, mantidos ou controlados por a Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Além disso, então além de toda essa ajuda que a sociedade normalmente oferece, tem o seguinte: os líderes e membros da igreja devem cumprir todas as obrigações legais referentes à denúncia de abuso às autoridades civis. Nenhum líder da igreja deve dispensar um relato de abuso ou aconselhar um membro a não relatar atividades criminosas. Os bispos, presidentes de ramo e presidentes de estaca devem ligar para o telefone de ajuda eclesiástica da igreja toda vez que souberem de um abuso, para que recebam auxílio ao ajudar as vítimas e atendam aos requisitos do relato. Então, essa é a norma da igreja, que está estabelecida há muitos anos, tá certo? Bom, e aí, nesses materiais, vai dizer os tipos de abuso que existem. Existe abuso físico, abuso sexual, abuso de negligência, quando você não atende às necessidades básicas de alguém que você é responsável, um idoso, uma criança. Tem abuso emocional e verbal, infelizmente muito comum. Tem abuso financeiro, enfim, tem vários. E aí, eu falei do Elder Richard G. Scott, eu quero mencionar um trecho onde ele fala para aquele que perpetua o abuso, né? E ele diz o seguinte:
Simplifique sua vida dando agora mesmo os passos necessários para purificar sua alma deste pecado e livrar-se do castigo correspondente. Ele é bem duro ao falar aqui, dizendo que Deus sabe o que aconteceu. E mesmo que o ofensor, o perpetuador do abuso, né, o abusador, ele esconda, ele fique, ninguém ficou sabendo o que aconteceu, na verdade Deus viu. E ele diz aqui que Satanás vai cuidar para que as pessoas saibam o que aconteceu. Então, é melhor você dar os passos para o arrependimento e confessar antes que isso aconteça. E ele diz assim: agradeça por não ter vivido em épocas passadas, quando os perpetradores desses males eram apedrejados até a morte, sem terem a oportunidade de se arrepender. Então vá e se arrependa. Confesse às autoridades civis, o Elder Scott diz aqui, e confesse à autoridade eclesiástica. Porque a expiação é um poder real. E mesmo crimes tão horrendos quanto de abuso do tipo que nós lemos aqui, um pai abusando com uma criança, podem ser perdoados pelo Senhor Jesus Cristo. É claro que o Senhor Jesus Cristo ele foi muito duro, né? Ele disse que qualquer que escandalizasse um desses pequeninos, melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ou seja, uma morte tão drástica seria muito melhor do que ter a mancha desse pecado. Ainda assim, o Senhor Jesus Cristo oferece, por meio do seu sangue expiatório, purificação. Existe um processo, muitas vezes longo e difícil, mas é possível. Então, para todos aqueles que cometeram abuso, que sofreram com abuso, que conhecem alguém que sofreu abuso, essas normas, essas diretrizes, esses conselhos que estão aqui na Biblioteca do Evangelho são muito boas. Mas o que eu quis fazer com esse vídeo é dizer que a igreja ela se esforça, e é muito infeliz essa matéria quando diz que a igreja está tentando encobrir, a igreja negligenciou, ou a igreja é culpada, né, desse tipo de coisa. Isso não é verdade, isso não procede. Pelo contrário, os esforços da igreja, dos líderes da igreja, é de acabar com todo tipo de abuso. E que nós possamos ser mais cientes de como identificar os primeiros sinais, né, de que um abuso pode acontecer. Por exemplo, eu vou pegar uma outra parte desse recurso. Diz assim, há sinais comuns que precisam ser observados sobre como o abuso geralmente começa e continua. Quando a gente compreende essas situações, fica mais fácil evitar que o abuso aconteça ou que, enfim, continue. Então, olha só, as vítimas geralmente sofrem abuso de alguém que conhecem. Segundo, os agressores, eles podem ganhar pouco a pouco a confiança da vítima e de seus familiares antes que o abuso aconteça. Os agressores quase sempre começam violando certas barreiras. Então presta atenção à linguagem, ao toque. Os agressores quase sempre procuram aqueles dos quais podem facilmente se aproveitar ou são vulneráveis. Então procuram idosos, deficientes, pessoas que são menores de 18 anos e quase sempre eles isolam a vítima para cometer esses abusos. Então você vê esse tipo de percepção, entendimento, todos nós precisamos ter. E esses manuais são muito bons, esses recursos disponíveis na Biblioteca do Evangelho são muito bons e já estão lá há anos e às vezes a gente não tem conhecimento. Com certeza a pessoa que escreveu a matéria não tem conhecimento dos esforços da igreja para lidar com essas questões difíceis. Mas enfim, eu queria ter trazido isso para vocês e responder a esse tipo de crítica que infelizmente tem sido cada vez mais comum. Não me surpreende mais ver manchetes contra a igreja, mas quando a gente vai ver a fundo a matéria, a gente vê que não tem substância e que destoa da realidade que nós vemos na Igreja de Jesus Cristo nos últimos dias. Obrigado por assistirem, até a próxima.